Primeiro, para você ser reconhecido um profissional diferenciado, você precisa fazer coisas diferenciadas. Eu já falei isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não espere as coisas caírem no seu colo. Busque conhecimento. Hoje é muito fácil você buscar conhecimento. Fala, galera. Eu sou o Daniel e você está no OctaCast, um canal sobre empreendedorismo da vida real. Aqui vamos compartilhar histórias de pessoas que empreendem na prática, falar das suas dores, dos seus desafios, o papel da família e a importância do controle emocional para a gente tirar lição de gestão e empreendedorismo. Espero que você tenha gostado desse projeto e se fizer sentido para você, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e mais do que isso, coloque aqui a sua sugestão, a sua ideia aqui nos comentários. A gente vai ficar muito feliz em ter sua participação com a gente. Um abraço e até a próxima. E hoje estamos aqui com Cristiane, nossa convidada super especial. Tô curiosa, viu, gente? Tô curiosa porque essa mulher aqui é top. Ela trabalha em 4 empresas. Como que ela consegue? Cris, seja muito bem-vinda e conta já para nós aí um pouquinho como que é isso, como você consegue conciliar. Obrigada, Gi, pelo convite. Obrigada, Daniel. Muito prazer eu estou aqui para dividir um pouco das minhas experiências com vocês. Como é que eu consigo trabalhar nessas 4 empresas? Grandes empresas que eu trabalho, assim, ótimas empresas, a IDEA, Pitec, BR Photonics e Chipos. Como diretora financeira, responsável por toda a parte financeira e contábil das empresas e reporte para o corporativo, conversão de balanço, o S-Gap, enfim, né? Toda essa parte mesmo da área de suporte. A parte fiscal também, a parte de orçamento e tudo. E bastante trabalho, mas eu tenho uma equipe forte também, que me ajuda e me apoia, que dá bastante suporte. E isso faz com que eu consiga trabalhar nas 4 empresas ao mesmo tempo. Agora, não tenha dúvida que realmente é bastante trabalho, que talvez hoje eu estou trabalhando muito mais do que eu gostaria de trabalhar. Então, às vezes, eu trabalho em feriado, trabalho em final de semana, mas eu acho que faz parte. É uma opção que eu fiz por um momento da minha vida e eu acho que está valendo a pena. Por enquanto, está valendo a pena. É isso aí. Cris, estou muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? Muito mesmo. A gente já se conhece tem um tempão, um pouquinho, né? Pouquinho, né? Um pouquinho, já passamos bastante coisa já, né? E você falou 4 empresas e são 4 empresas grandes e são empresas de tecnologia, as 4, né? Sim, as 4 empresas de tecnologia, são 3 que ficam aqui em Campinas e uma que fica em Florianópolis, também de tecnologia, as 4 no mesmo ramo. De serviços, algumas também fabricam produtos, né? Mas é muito interessante. Eu, na verdade, a minha carreira, o Daniel já vem há um bom tempo focada na área de telecomunicação, né? E foi assim, foi, na verdade, numa inquietude no momento que eu estava numa empresa já há 5, não, um pouquinho mais, eu acho que estava quase chegando aos 6 anos. Em 1998, já faz um bom tempinho, né? Eu era contadora nessa empresa, era uma empresa multinacional do Grupo Castrol. Mas ali, chegou um momento, depois daqueles 6 anos que eu estava ali como contadora, eu falei assim, bom, eu vou ficar para o resto da vida aqui como contadora e, no máximo, chegar aqui a um gerente, porque a estrutura era muito pequena, a empresa era pequena, chegar a um gerente financeiro, mas é isso que eu quero para a minha carreira? Não era. Então, com 28 anos na época, eu falei, se você não quer isso para você, você tem que se movimentar. Exato. E eu fui para o mercado. Assim, falei, vou procurar alguma coisa. Já tinha formação na faculdade, já tinha feito uma pós-graduação. Você se formou em Ciências Contábeis? Ciências Contábeis e Administrativas. Eu fiz as 2 faculdades e depois eu fiz uma pós-graduação em Controladoria e Auditoria e Controladoria. E depois de um tempão eu fiz um MBA em Gestão Financeira também. Legal. Além de trabalhar muito, ela estuda muito. Essa mulher não para. Essa aí
Eu acho assim, se você quer se destacar do mercado, dos profissionais, você tem que fazer alguma coisa diferente. Então, assim, isso para mim é muito claro, né? Então, você não pode fazer o mesmo e querer achar que você vai ser uma pessoa diferenciada no mercado. Então, para você ser diferenciada, para as pessoas olharem para você, as empresas olharem para você e ver você como um profissional diferenciado, você precisa fazer diferenciado. Exato. Fato, né? Então, voltando até um pouquinho nesse momento, nessa empresa, eu falei, vou para o mercado. E foi quando estava começando a questão de celular, aí as pessoas aí com um pouquinho mais de experiência, como eu, vai lembrar quando começou a parte de licitação para telefone celular, dividiu o Brasil em regiões e tudo. E eu acabei entrando numa dessas grandes empresas que estava com todo o interior do estado de São Paulo, com concessão de todo o interior do estado de São Paulo. E eu fui a segunda pessoa a ser contratada ali na empresa, mas assim, eu nem sabia direito o que eu ia fazer. Mas eu estava participando de uma startup de empresa de telecomunicações, que era uma empresa sueca, multinacional. E eu falei assim, vamos para cima, entendeu? E eu comecei ajudando a contratar, formar a equipe, depois eu fui para contas a pagar, depois eu fui para contabilidade, depois finalmente eu fiquei só no setor de contas a receber e tudo mais. E daí eu fui indo de uma empresa para outra, indicação aqui, indicação ali, porque eu sempre estava buscando, poxa, está fazendo sentido eu ficar aqui ou será que eu tenho que olhar para o mercado? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque hoje eu vejo o pessoal hoje que fica 6 meses numa empresa e já quer mudar para outra. Mudar para outra. Isso a gente precisa tomar problema, muito, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque você tem que realmente perguntar, é isso que eu quero para minha vida? Mas você tem que ter um objetivo, né? Você tem que estar ali naquela empresa com o objetivo de fazer alguma coisa naquela empresa, chegar e notar esse momento. Está fazendo sentido eu ficar aqui ou esse é o momento de eu buscar novos voos? É isso que a gente precisa olhar para a carreira e pensar. Isso, assim, eu vejo que ao longo da minha carreira, essa foi a primeira vez que eu fiz, mas eu fiz e não fiz de uma forma planejada e pensada. Eu fiz porque era aquilo que eu senti que tinha que fazer. Depois de muito tempo, você olha para trás para sua carreira e você começa a perceber, nossa, olha só, eu já era inquieta de não estar conformada com entrar 8 horas no trabalho, sair 5 horas, né? Fazer aquelas mesmas coisas e estar tranquila, já desde lá de trás. Porque isso aconteceu em outros momentos na minha carreira profissional também, de eu parar e pensar, é isso que eu quero para mim? Se não é, eu que tenho que fazer meu plano de carreira. Porque às vezes eu vejo assim, eu converso, inclusive nessas empresas que eu estou, às vezes os funcionários ficam esperando muito um plano de carreira da empresa. Plano de carreira é você que define o seu plano de carreira. É você que tem que saber aonde você quer chegar. Então, às vezes, nas empresas, é um meio de você chegar. Se eu quero chegar naquela posição, ter aquele conhecimento, a empresa é um meio que você vai conseguir chegar. Mas você que tem que definir qual é exatamente o seu plano. Você não pode ficar esperando o negócio chegar, né? Você que tem que construir. É isso aí. É isso aí. Ô, Cris, e como assim, como a gente poderia, né, deixar de dica ou sugestão para os jovens que estão começando, que tem essa de a cada 6 meses troca de emprego, a ficar, tipo, um aconselhamento, digamos, né, tipo, para construir esse plano de carreira a própria pessoa, né, e não ficar buscando. Como que a gente poderia deixar uma mensagem assim para eles? Eu tenho assim, eu vejo, né, o que eu apliquei na minha vida profissional e que eu acredito muito e que eu daria de conselho, assim, eu acho que são algumas coisas, não é algo sozinho, né? Primeiro, para você ser reconhecido um profissional diferenciado, você precisa fazer coisas diferenciadas. Eu já falei isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não espere as coisas caírem no seu colo. Busque conhecimento. Hoje é muito fácil você buscar conhecimento, cursos. E assim, não é só falar assim, eu não tenho dinheiro para fazer esse curso. Tem muitos cursos gratuitos. Hoje é muito fácil você... Até no exterior. Sim, né? Sim. Então, é muito fácil você conseguir algumas coisas e para você se profissionalizar, para você fazer algumas coisas. Então, você não pode esperar nada. Você que tem que movimentar, buscar conhecimento, você que tem que movimentar, saber qual que é o seu objetivo e você tem que correr atrás. Esse é o segredo, entendeu? E hoje está fazendo sentido eu ficar nessa empresa? Se não faz sentido...
Mude, mas mude de uma forma certeira. Você não pode ficar testando, pulando de 6 em 6 meses para algum lugar sem saber aonde você quer chegar, né? Você tem que saber. E não é ficando de 6 em 6 meses numa empresa que você vai chegar num cargo de diretor, num cargo mais alto do que você está hoje. Você precisa ter muito claro quais são os seus objetivos. Quais são, aonde que eu quero chegar? Qual que é o seu projeto profissional naquela empresa que você está? Se a gente começar a falar de todas as empresas que eu passei, em cada empresa eu olho e vejo, hoje eu vejo, tá? Quando estava lá atrás eu não percebia, né? Eu fazia meio que sem perceber, porque esse era o meu perfil. É o meu perfil, né? Mas hoje eu olho, cada empresa, eu tive um grande projeto, vamos dizer assim, sabe? Foi um projeto que eu implementei, que eu falei assim, poxa, agora acho que não faz mais sentido eu ficar aqui. Agora eu quero mudar. Você concluía ciclos, então? Ciclos. Que é diferente de você ficar 6 meses, ou até um ano e pouco, mas assim, sem muito... Você objetivo. Vai lá, exatamente. Você vai lá com objetivo, com projeto, acabou o ciclo, aí faz sentido você... Se aquilo lá já não está fazendo mais sentido para você, você vai lá e muda de emprego, ou você monta uma empresa, sei lá, né? Tem um período da minha carreira que eu estava trabalhando já na Telefônica, na época de telefonia fixa. Eu era responsável pela parte de faturamento lá. Estava 5 anos já na área de faturamento. Implementei sistemas e, na época, a Telefônica tinha 13 milhões de clientes. Então, eu participei da implementação do sistema de faturamento para esses 13 milhões de clientes. A gente não teve nenhum atraso em ciclo de faturamento. Então, assim, foi um grande desafio, né? Só que passaram, implementou esse sistema, voltou das 8 às 5... Eu olhei e falei assim, gente, são 5 anos que eu estou aqui como gerente de faturamento. E para frente? A hora que eu olhar para frente, eu quero ser gerente de faturamento de empresa de telecom pro resto da minha vida? Não. Eu descolei totalmente da minha carreira. Eu sou contadora, né? Eu falei, não, eu preciso voltar esse barco para o objetivo, para onde eu quero ir, para onde eu quero estar. Eu quero voltar para a minha carreira. Eu não posso olhar achando que eu sempre vou ter um mercado e opções de trabalho como gerente de faturamento. Se eu volto para a minha carreira como contadora, o meu leque no mercado de opções é muito maior. E aí eu procurei um movimento dentro da própria Telefônica, porque era uma empresa realmente muito boa. E consegui. Eu fui para a área de controle de gestão na Telefônica. Fiquei lá mais 2 anos na área de controle de gestão e surgiu uma oportunidade para eu ir para a Telefônica do México. E aí fui para a Telefônica do México, fiquei mais 2 anos lá. E aí, então assim, depois eu voltei para trabalhar com um diretor financeiro que viu o meu currículo. Eu tinha trabalhado com ele há uns 10 anos antes da Telefônica. Tinha trabalhado na primeira empresa, quando eu saí da indústria química, que eu fui para a primeira empresa da Sueca e tudo... Caiu o meu currículo no colo dele. Ele falou, conheço ela, traz ela aqui. Pode vir. Então, é isso que a gente precisa pensar. Quando a gente fecha um ciclo, você precisa fechar um ciclo... Deixando a porta aberta. Deixando a porta aberta. Exatamente. Né? Se a gente nunca sabe o dia de amanhã. E há uns 2 meses atrás, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu não conhecia, mas que ele falou, olha, você foi indicada por esse... Exatamente pelo mesmo. Há 18 anos eu trabalhei com ele. Olha, que legal. Há 18 anos. Caramba, hein? Isso é muito gratificante. Isso não tem preço. Isso é o que vale. Não tem dinheiro, salário que pague, não né? Tem. Isso que vale. Não tem. Isso realmente, assim... E aí eu olho e falo assim, poxa, eu acho que eu fiz certo. Fechei ciclos da maneira que eu acho que a gente tem que fechar, entendeu? Parabéns. E a gente tem que entender quando um funcionário vem e pede também, olha, estou pedindo demissão, estou indo para um outro objetivo. A gente não pode levar isso como pessoal. A gente precisa entender que as pessoas têm os seus objetivos e que a gente precisa respeitar os objetivos. Né? Então, cada um tem que identificar qual que é o seu ciclo e que momento que é a forma de você mudar. E que fez parte naquele momento, mas que precisa seguir também, né? Até para a construção do caminho, da história, da jornada de cada um. Ô, Cris, mas me diz uma coisa. Como que foi o seu processo de escolha da contabilidade?
Hoje a gente tem uma visão aqui um pouco diferente. A gente tem falado da contabilidade, tratando ele como o método pai lá, né, do cientista. Não, que eu fiz uma palestra. Eu fiz uma palestra na semana passada para o curso, para o último ano e penúltimo ano de Ciências Contábeis da Unip, aqui do Swift. Sim. E lá eu falei um pouquinho do... A contabilidade é muito ampla, né? E aí ela acaba que, dependendo, você tem aqueles contadores que são mais tradicionais, Sim. né? Que é visto pela grande parte, né, dos empresários como aquela pessoa que está mais ligada a coisa burocrática e tudo mais. Só que você tem uma outra contabilidade, que eu até falo que é um pouquinho mais corporativa, um pouquinho mais dinâmica. E eu estava falando dessa diferença do contador e do cientista de negócio, que é você evidenciar mais a ciência contábil, mas com o ponto de vista de você olhar para o futuro. O cientista ele pesquisa para achar uma solução para o futuro. E isso aí movimentou bastante coisa, deu bastante troca de ideia lá e tal. Repercutiu, né? Sim. E é isso, né? De você conseguir usar a linguagem da empresa, que na minha visão é a ciência contábil, então é a linguagem que a empresa se comunica, né? E você pode... Putz, cara, é muito rica, né? Só que às vezes a gente fica olhando lá o balancete, o razão, tal, que é necessário pra caramba, mas a gente tem que olhar lá na frente o que a gente vai fazer para automatizar isso e tudo mais. E aí abriu uma série de discussões e tal, e a gente tem falado com contadores aqui também, né? E a primeira pergunta que vem primeiro é justamente essa: como que você caiu na contabilidade? Tipo, quando você era criancinha, você falava, meu sonho era ser contadora, você ficava lá fazendo conta, balancete, razonete, como que era isso aí, Cris? Na verdade, assim, primeiro que, eu até abri um parênteses aqui, que eu acho que é interessante essa questão que você falou dos contadores aí, né? Porque, Sim. assim, existe um biotipo definido para contador. Sim. Teve uma época na minha vida que as pessoas perguntavam qual que é a sua profissão, eu não falava que era contadora, porque todo mundo tinha a visão do contador, aquele cara que ficava atrás dos livros, fazendo escrituração lá, manual, é aquele cara chato, que não ajudava em nada, que brigava com todo mundo, e que era bravo pra caramba, né? Que tudo dificultava, nada podia e tudo mais. Mas aí, depois... Não, e se você pega os escritórios de contabilidade... Nossa, era terrível ainda, mesmo, né? Ainda tem. Os cara, você entrava assim, era papelada... Era um troço... Mas, enfim, vai lá. Tá, vai então lá. vamos lá. Deixa eu contar como é que eu cheguei na contabilidade. Foi meio acidental. Mesmo? Mas, sabe aquele acidente... A gente não teve um aqui Não ainda tem. que falou que Até foi por agora, não. amor. Então, mas é aquele acidente que você fala assim, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Comigo também. Né? Exato. O engraçado é que, assim, eu sempre fui uma pessoa de... por mais que todo mundo fala, não, mas contabilidade é uma... não é exata, né? É humana. Uhum. Na verdade, claro que tem humanas, mas tem um forte viés de exatas, né? Uhum. E eu acho que foi por isso que eu me apaixonei pela contabilidade, tá? Por conta da lógica, né? Que tem que ter, né? É a lógica, não tem como. Não tem como. É a mesma coisa na matemática. Exato. Não? E assim, eu sempre gostei muito de matemática. Sempre, desde pequena, né? Não gostava muito de outras matérias, eu fazia porque eu sempre tive uma questão assim de eu tenho que tirar 9, menos que 9 não é nota boa, então assim, não gostava do professor de português, mas eu queria tirar 9 só para mostrar para ele que eu tirava 9, né? Eu era bem... Minha mãe conta que ela era bem, desde criança, não queria levar bronca com gaveta desarrumada, coisas desse tipo, né? Então, eu sempre gostei muito de matemática. E quando eu cheguei de tomar a decisão para que carreira eu escolhi estatística. E eu fui e prestei vestibular na Unicamp para estatística. Eu passei na primeira fase, mas eu fiquei na segunda fase. Eu não consegui avançar na segunda fase. E aí, eu tinha que trabalhar e estudar. Não tinha como ficar sem... Eu tinha 18 anos, tinha que começar a trabalhar. Venho de uma família simples, né? Sempre estudei em escola pública. E, então, tinha que trabalhar se eu quisesse ir para uma faculdade particular. E aí, dentro das opções, eu falei, vou para contabilidade. Quais porque eram as opções ali... na época que você tinha lá?
É administração, Você estava economia. no normal, economia, administração e contábeis. Porque era o que tinha à noite, entendeu? Tá. E quais as outras que tinha à noite? Tinha publicidade e propaganda, não tem nada a ver com a minha cara. Uma coisa que eu gosto também é, por exemplo, de arquitetura, engenharia, mas isso não tinha à noite. Porque eu fiz PUC, né? Entendi. Não tinha. Hoje a gente tem um leque enorme aí de opções de universidade. Mas na minha época só tinha PUC. Era PUC e Unicamp. Não tinha outra opção aqui. E o que tinha na PUC, os cursos noturnos, era isso. Entendi. E aí eu falei, bom, então eu vou para o caminho da contabilidade. E aí foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, porque aí logo comecei a trabalhar. Que bom, então, né? Conspirou. Sim, eu falei que foi aquele acidente de percurso que caiu e encaixou direitinho, sabe? Porque eu me identifiquei e falei, é isso. E hoje eu olho para trás e falo, por que eu não olhei para isso antes e tal? Né? Mas as coisas têm que acontecer da forma que tem que acontecer, né? Acontece na hora certa sempre. Na hora certa. Às vezes a gente que na hora não percebe. Mas é a hora certa. Acontece no momento que e o tem legal que da contabilidade é que você acaba trabalhando, você consegue já trabalhar muito cedo, né? É só querer, né? Logicamente, né? Mas se você tiver afim, eu lembro que comigo também foi isso. Até eu acho que o meu segundo estágio foi numa empresa de telecomunicação também. E já no primeiro, segundo ano, logo que eu decidi, falei, bom, não tem jeito, é isso aqui mesmo que eu vou fazer, tal, que eu tive uma conversa com meu pai, que ele que me mostrou lá as maravilhas da contabilidade e tal, não faz isso, porque é isso aqui e tal. Falei, beleza, vamos lá. Aí 3 meses eu falei, não, cara, não é possível, bicho, eu vou embora. Aí ele me falou umas poesias lá, me contou uma meia dúzia de elogios, e eu falei, bom, é daqui para frente. E dali eu já falei, bom, então é isso, vou fazer, vou trabalhar, e aí fui embora. Também a mesma coisa, igualzinho. E aí você vai aprendendo e é a melhor coisa também que aconteceu, porque é uma matéria riquíssima, né? Mas não é algo que... eu acho que o começo de carreira, né, Daniel, não é fácil, né? Não. De jeito nenhum. O que eu vejo hoje em dia, às vezes os jovens, eles querem primeiro o bônus para depois ter o ônus. Pois é, eu acho que... na verdade, o começo da minha carreira, o meu segundo emprego, eu era recepcionista, telefonista. Só que assim, o telefone não tocava o dia inteiro. Ele tocava em alguns momentos do dia. E aí eu não ficava olhando para o teto, né? Não ficava olhando para o teto. E aí eu comecei a ir na contabilidade, já estava estudando contabilidade, eu ia na contabilidade e falava, não tem nada para você passar para eu fazer? Para eu te ajudar? E foi assim. A hora que surgiu a primeira oportunidade, a primeira vaga na contabilidade, o que fizeram? Tiraram a Cristiane da recepção e levaram para a contabilidade. Aí eu estava ali dentro. Ou seja, proatividade, né? A diferença do colaborador eficiente para o colaborador eficaz, né? Que vai com uma visão um pouco mais ampla de execução para novos horizontes, né? E foi o que... Muito legal. Mas eu tô curiosa aqui, minha cabeça tá borbulhando de perguntas para você. Porque onde vocês se conheceram, que aí depois vocês se tornaram, além de colegas, parceiros de negócios, como que foi essa jornada? Caramba, que aí eu sei que agora as empresas que você trabalha utilizam as soluções da Octalink. Como que é isso? Me conta um pouquinho. Daniel, eu faço questão de contar isso. Não sei se você lembra, mas eu lembro. Vamos lá. É essa parte que eu mais gosto. Eu trabalhava numa empresa multinacional de Singapura. E a gente precisava de uma empresa. Essa empresa, na verdade, eu fui contratada para trabalhar nessa empresa que ficava no Rio de Janeiro e eu tinha que trazer a operação aqui para Campinas. E aí entrei nela, comecei a trabalhar lá no Rio de Janeiro e a gente transferiu toda a operação para Campinas. E quando transferi aqui para Campinas, eu tinha que procurar uma empresa de contabilidade que fizesse a nossa contabilidade, fizesse a parte financeira e tudo, né? E aí eu busquei recomendação com um consultor fiscal muito bom e reconhecido aqui em Campinas, e ele indicou a empresa que o Daniel era um dos sócios. Que legal. E aí nós começamos, mas assim, eu não conhecia o Daniel até então. Então, eu liguei lá, pedi os serviços e tudo, e a gente começou a trabalhar. Só que quando a gente começou a trabalhar junto, esse projeto de implementação
Foi tudo horrível, foi tudo ruim, entendeu? É sempre muito desafiante. Foi ruim da parte da empresa que eu trabalhava e foi ruim da parte da empresa que o Daniel trabalhava. Então, dos dois lados, nós tivemos problema dos dois lados. Ai, meu Deus. Chegou um momento que precisava ser resolvido. Eu liguei lá na empresa e falei, olha, eu quero falar com o fulano. Alguém aí que possa resolver o problema. Quero marcar uma reunião com vocês. E marcamos uma reunião. E, na verdade, assim, isso é o estilo de cada pessoa, né? Todo mundo fala que eu sou muito durona, eu acho que eu sou mesmo, né? Não sei, não. Eu acho que eu sou mais exigente. Exatamente. Eu acho que eu sou exigente. Exigente não tem nada a ver com durona, tá? Que às vezes você tem que, né? Mas, enfim... faz parte. Eu sou exigente, isso eu sou mesmo. Até que para o negócio girar, a operação toda rodar, você tem que estar ali, né? Pois é, mas tem que ser, chão, né? Senão... E então, eu chamei para essa reunião, e eu lembro nessa reunião que chegou lá, acho que umas 4 ou 5 pessoas, e entre elas o Daniel. E aí ele foi apresentado, olha, ele é sócio da empresa, está aqui e tal. Só que depois, e a hora que chegou, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu não quero discutir aqui com vocês aonde está o erro, quem errou, quem não fez, quem deixou de fazer. Eu quero definir aqui com vocês como nós vamos resolver esse problema. E aí foi super tranquila a reunião. Que bom. E resolvemos assim, rapidamente definimos o plano e tal, e resolvemos e tal. E o engraçado é que depois assim, e aí ficamos parceiros mesmo, e aí indiquei para outras empresas, enfim. Aí depois o Daniel montou o negócio dele, e aí eu acompanhei o negócio do Daniel, e assim nós fomos, né? Mas depois de muito tempo, ele veio falar isso para mim, o Daniel veio para mim e falou assim, Cris, eu esperava que naquela reunião você ia acabar com a gente. Lembra, Daniel, que você me falou isso? Eu lembro. Isso aí eu lembro, sim. Porque era uma tensão, porque assim... começou lá o projeto e, enfim, o pessoal foi lá, fez a proposta e tal, e o projeto estava seguindo eu não tinha participado ainda. Mas na hora, né, um pouco antes dessa reunião aí, falei assim, ó, a Cris lá está brava, o negócio lá não tá bom, tal, ela quer uma reunião. Falei, beleza, não, vamos lá. Então, primeira coisa, assim, vamos entender o que está acontecendo. E né? falou tá brava, as pessoas já criam. Né? Já cria, né? Mas aí você tem que. Olham na essência, não, exatamente. Sempre porque vai assim. pro outro lado. O detalhe é o seguinte: não, uma coisa é você ser bravo, ser isso, aquilo, outra coisa é você tá com um problema ali, você precisa fazer, você tem que resolver. E aí eu cheguei na reunião, né? A gente teve lá a reunião, acabou sendo tudo bem, mas eu vi que não tinha nada. O que ela estava falando fazia sentido. E ela estava com razão. Exato. Né? E assim, fazia sentido e era muito razoável ali o que estava acontecendo, né? E foi depois dali que a gente começou sempre, né? Conversar, fazer e tal. E depois, quando eu acabei montando outra empresa e a Cris também acabou vindo junto comigo, aí os clientes que vieram junto comigo, a gente depois sempre conversou sobre isso, né? Porque a gente, toda vez que a gente tem algum... E tem problema, não vou falar que eu e o Daniel sempre fomos amores, né? Não. A gente tem discussões totalmente profissionais, exato, com respeito, mas o nosso foco não é falar você errou, você não fez, você deixou de fazer. Toda vez que a gente vai conversar, como que nós vamos resolver? Como que nós vamos resolver? Que eu acho que é esse que é o importante, entendeu? E aí, nesse episódio aí, que foi... Aonde que a gente estava já em Barão Geraldo, não? Não. Acho que não. Esse episódio não. Ainda pelo que ela falou, tava foi antes? Você não estava com a sua empresa ainda. Entendi. Você não estava com a sua empresa ainda. E eu ficava lá na Praça Capital. Lá na Praça Capital. Da Praça Capital. Verdade. É verdade. Putz... Isso Faz aí foi bastante 2000 e... Faz bastante tempo, Daniel. 15, 16, 2014... 2014 ou 15. Eu acho que é. Porque em 2016, início de 2016, eu fui para a BR Photonics. Então. Eu acho foi que quando eu mesmo. Comecei na BR Photonics. Que aí eu fui e aí você... E aí a gente foi também junto. Entre 14 e 15, por aí, mais ou menos. Tem um tempinho, hein? Tem um tempinho. Então, assim, eu conheço o Daniel desde mais ou menos dessa época, 2014. E de lá para cá sempre foi isso, né? Sempre foi projetos desafiadores, projetos, discussões, mas sempre profissional, sempre tentando resolver um problema. Até porque os projetinhos não tinha nada de fácil também, né? Era só
Era alto volume, operação complexa, com benefício Não, fiscal. E quantos meses a gente já reprocessou, hein, Daniel? Deus lembra? Me livre, cara. Na BRP a gente voltou Sem um falar ano. nisso, Depois, na IDIA também, a gente teve que também reprocessar alguma coisa para abrir períodos, enfim. E aí Mas a chave desse negócio, sabe o que é? Respeito. Respeito. Então, é respeito e reconhecer que, assim, a Cris sempre foi uma... Bom, a gente viu no começo aqui, pelo pouquinho que ela falou, uma profissional de altíssimo nível. E é muito fácil trabalhar com gente de alto nível. Aí que é o detalhe. O que acontece é que pessoas de alto nível são exigentes. Então, acaba, às vezes, não é todo mundo que está acostumado. Porque, enfim, você tem uma... E a cabeça é uma outra rotação. Né? Eu lembro até hoje, na época quando eu fiz um projeto na Bosch, e na BSH tinha um alemãozão, bem alemãozão assim, ó, e todo mundo morria de medo dele. Que, nossa, ele... E eu conheci ele e me dei bem pra caramba com ele. E o que acontecia? Ele era exigente, velho. Ou seja, você deu prazo? Compra o prazo. Se vai atrasar, me avisa antes. É o básico, é uma meia dúzia de... Será que eu tenho DNA alemão, Daniel? Então, eu não sei, viu? Eu acho que era bom você dar uma olhada aí, viu? Mas é isso. Até porque o alemão, o DNA dela já puxou, né? Que o alemão veio aqui, o microfone tem que ficar assim, né? A exigência do alemão, né? Sim, Nosso garoto aqui do suporte. Não, mas esse aí ele é francês, né? O francês é mais... Ah, é verdade, o Simon é francês, não é alemão. Puta de onde vida, eu tirei isso, Simon? Meu Deus do céu. Eu te confundi com outra pessoa. Desculpa. Mas estamos juntos. É exigente do mesmo jeito. E aí, então, fechando, então a gente foi em 2015, né? 2014, 15. E de lá para cá foi um projeto atrás do outro. Desenvolvimento de sistema, que aí também a gente arrumou essa também, né? Agora a gente tá com podcast, não tem zona de conforto aqui, né? Que não tem rotina. É isso que eu ia falar. E às vezes também não é que as pessoas são exigentes, né? A maioria vive numa zona de conforto, então fica no morninho. Aí tá gostosinho ali, tô executando, tô fazendo só o mínimozinho, e aí não quer. Quando você vem e pede, cobra, e vamos fazer, e algo mais, e olha por outro lado, não fica olhando só aqui. Tem outra perspectiva, né? É outra cabeça. E não aí dá pra eles sair implicam, né? Não dá pra sair pra ficar parado, fazendo a mesma coisa, né, Cris? Não. Sair de casa tem que... Tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. Vai entrar na briga? Vai entrar Vamos fazer bonito, né? É isso, né? E dá trabalho pra caramba, né? Mas, então, e aí eu acho que é isso. Então, a pessoa é chata porque tá cobrando algo que eu não quero fazer. Mas, então, né, vai procurar outro rumo também, né? Acho que tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço pra todo mundo e é o que a Cris falou, é respeito. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Primeiro de tudo. Respeito é primordial, né? Bom, mas e da Octalink? Eu sei que vocês usam as soluções. Como que a Octalink agrega valor? Como que a Octalink chegou para somar, já que você é taxada como exigente, então, como que a Octalink contribui aí dentro das organizações e no seu trabalho, né? Para ele rodar, fluir. Como que é isso? São soluções mesmo, né? A gente sempre... Eu acho que existe uma inquietude, tanto... Pelo menos da minha parte, mas eu vejo também da Octalink de não continuar fazendo o mesmo de uma forma manual. Ou seja, vamos pensar, será que a gente tem uma outra forma de fazer isso um pouco mais inteligente? Temos como colocar o sistema para trabalhar para a gente e não ficar fazendo de forma manual, enfim, o que eu vejo é que agrega por esse lado, sabe? De ter pessoas com conhecimento, não só conhecimento técnico de sistema, mas conhecimento também de teorias mesmo contábeis, financeiras, de estoque, enfim, toda essa vivência do mercado, para aí sim aplicar isso numa solução e melhorar o dia a dia dos clientes, no caso, cliente.
E nessa segunda implantação foi mais tranquila? Foi. Não, foi. Não, mesmo mas, que a segunda implementação, quer dizer, quando eu já comecei com a Lynx, que foi uma que a gente teve que também voltar e reprocessar alguns meses para abrir numa estrutura de centro de custo, de projeto e tudo, já foi muito mais tranquila. Foi muito mais tranquila. E a gente sempre falava, né? Lembra lá do outro, nós erramos aquele, esse daqui não pode errar, né? E esse aí foi legal porque não foi uma simples implantação. Na verdade, a gente desenvolveu o software. A gente desenvolveu, a Cris tem boa parcela aí de contribuição por toda a parte que a gente fez, o módulo WSGAP lá que a gente montou, mas relatórios. A Cris ajudou demais, todo o grupo também, eles foram um dos primeiros, né? Basicamente o primeiro do RP nosso, né? Foi quem acreditou na gente. E a gente sempre teve um negócio de que, o cliente acreditou na gente, a gente tem que dar 3 vezes mais, 4 vezes mais. Sim. A sua responsabilidade de entregar e fazer o teu melhor, ela dobra muito assim, a responsabilidade de... Porque assim, é uma confiança, não é só a questão do investimento, do dinheiro, é o tempo, é todo mundo ali pensando, tentando achar uma solução e dar o melhor. Então, a Cris teve muita... contribuição nisso, ela, a equipe toda lá da IdeaBR Iptec. A gente começou até no mesmo... Quando a Lynx, que era o primeiro nome da Octa, começou em Barão Geraldo. Isso que eu ia falar para o pessoal que está assistindo, para falar dessa transição da nossa história. O comecinho era Lynx com 2 N's, que a ideia do Lynx era linkar, era conectar gente boa. Né? E a gente começou com o pé direito, né? Começamos todo mundo junto ali e tal, fazendo. E foi uma loucura, mas foi muito gostoso, né? Foi uma época... Trabalho pra caramba, o Fernando indo pro hospital com dor no braço, formigando, que tinha que entregar e tal. Mas, cara, é isso aí. A gente pegou, fez, deixou tudo do jeito que tinha que fazer e foi evoluindo dali para frente, né? Então, não foi só uma implantação, foi o desenvolvimento mesmo de um negócio do zero, né? E isso que você falou é muito importante, né? Da segurança, confiança, o suporte para o cliente. Porque não parceria. Parceria também é muito forte, entendeu? Não é simplesmente chegar, quero vender a minha solução e vendeu, tá aqui, tchau, né? Peguei o não, existe uma parceria aí de... E isso eu acho muito legal, porque o nosso pessoal continua, né, com esse processo porque, assim, acolhedor. Porque assim, e aí, Cris, eu também tive do outro lado da mesa, né? Eu também, na época do banco, eu era o contratante, né? Mas assim, software tem um monte. Tem software que resolve tudo, com 1 milhão de funcionários, tem tudo. O problema é você ter... o que falta, de fato, é você ter a parceria. Você ter Lógico que a gente vai criando soluções, que aí você vai integrando, vai automatizando tudo. Mas, beleza. Mas isso é um meio, é um segundo plano que ele só é sustentado se você tiver a parceria muito forte, o comprometimento. Né? Eu lembro que no comecinho a gente até chegava, esse negócio da gente conhecer de negócio também, chegava às vezes algumas demandas, falava, me faz um fluxo de caixa assim, assado. Falei, gente, isso aí não vai dar certo, não. Não, mas ia pagar, ia investir e tal. Falei, gente, vamos pensar mais um pouquinho. Não era, Cris? Pensa mais um pouquinho, porque, beleza, você vai investir esse dinheiro, mas você não vai usar nunca mais esse fluxo de caixa que você está querendo. Aí a gente trocava ideia, Cris, e aí? Putz, eu acho que não, tal. E aí você ia dando os caminhos. E isso é muito legal, né? Porque se estivesse preocupado só com o dinheiro, só em vender financeiramente, ia ser mais um para o meu bolso. Nossa, que... mas aí você não pensa em longo prazo, né? Não. E tem em diversos momentos, assim, eu chamo o Daniel e falo, Daniel, estava pensando isso, o que você acha? Cris, não sei, peraí, deixa eu pensar. Peraí que a gente vai... Várias vezes. Então, assim, existe essa questão de trocar um pouco
a experiência que ele teve do negócio, para ver se faz sentido ou não faz sentido da demanda que a gente está tendo no momento, se vai ser prático o que está sendo pedido ou não, né? Essa reciprocidade. Tem uma discussão antes, né? E às vezes demandas até de outras áreas da empresa, que não tem nada a ver comigo, ele me liga, Cris, você acha que isso faz sentido? Se eu pegar essa informação e tal, né? Então, assim, tem coisas que não é só... Existe e aí, por isso que eu falo, é parceria. Para mim, a palavra é parceria, sabe? De troca mesmo de conhecimento, de... que se aplica aqui ou não. E a parceria você vê nos momentos bons, porque agora... mas nos perrengues também, né, Cris? Também, né? Que também tem essa parte do... erramos aqui, o que a gente faz ali e tal, vamos fazer... É isso, né? Não tem nada perfeito. Você tem que ter a parceria, você tem que ter gente, transparência... Quer um pouquinho mais de água? Não. Eu tô vendo. Não? Tem aguinha aqui. Tá, Com gás também, não? Obrigada. O ar tá bom também? Tá. Aproveitando que a gente já entrou Momento. o ar tá pegando aqui para mim. Tá, aqui. quer Não, tá bom. Mas aí voltando no... Ou melhorar só um pouquinho a temperatura, nosso ajudante, pode melhorar só um pouquinho a temperatura aqui? Tá muito... Sobe tá 2 aí. congelante. E peraí, agora vamos só esperar aí, ó. Vai lá. Não, mas a gente pode continuar falando também. Pode. Nosso podcast não vai ter edição nessa 28 parte, virou... não. É 26 melhor. Estávamos congelando. Aí, pronto. Questão de temperatura resolvida. Encontramos o equilíbrio na sala. Chegou. Mas aí a gente estava falando de parceria? Sim, parceria. Parceria, né? Então, aí eu estava falando que a parceria você vê, você conhece na hora que a coisa tá ruim, nos perrengues, que passa, né, de 2014 para cá, a gente teve alguns, né, Cris? Teve. Né? Teve, mas é o que eu falo, né, Daniel? A gente teve as discussões, teve sim os perrengues, mas nunca com falta de respeito. Exato, Sempre respeito do outro profissional, da outra pessoa que está ali, entendeu? Que está ali com você e é a pessoa que vai ajudar você a sair daquele problema. Exato. Né? Então, assim, tem discussões. Não somos, assim, combinamos em tudo, Exatamente. temos a mesma opinião em tudo, não. Discussões... acaloradas. Acaloradas. E é isso que é legal, porque claro. assim, tem vários momentos, e aqui mesmo, a gente no desenvolvimento aqui, eu e o Fê já tivemos inúmeras discussões acaloradas, né? Aquelas que você fala, meu Deus. Mas assim, ali depois de 5 minutos tá tudo bem. Tudo certo, porque a gente vai tomar café. Exato. Porque não teve falta de respeito. Isso. Ô, Cris, e esse é um ponto importante pra gente falar. Né? De você, igual a gente está ali discutindo, e quando a gente fala discutir, é discutindo, não é xingando, não é nada. Não é uma discussão do tema, né? Mas tem uma dificuldade também, que não é de hoje, não, que sempre existiu, mas no meio corporativo, que é assim, às vezes a gente vai lá, entra uma discussão um pouquinho mais acalorada, como a gente está falando, de um assunto técnico, e aí a pessoa já acha que é pro pessoal, tal, você sabe, e aí o negócio, às vezes, né, já dá aquela... Por outro caminho, né? Já o clima com a pessoa ali já dá aquela azedada. Enfim, isso acontece muito, né? Acontece, Daniel. Eu, na verdade, tenho pessoas que entendem isso, assim, tenho contato com pessoas de diversas áreas e tem pessoa que entende isso da mesma forma que a gente tem, que tem a discussão acalorada, mas depois de 2 dias a gente está conversando normal, como se nada tivesse acontecido, e realmente foi uma discussão profissional de um tema específico, mas quando a gente trata isso com respeito, fica muito mais fácil do outro dia você estar sentado ao lado da outra pessoa discutindo uma outra coisa, tomando um café ou qualquer coisa assim. Mas tem gente que não consegue olhar isso, olha isso como pessoal, né? Isso realmente tem muitas pessoas que levam para o pessoal. Não consegue processar, né? Digerir e aceitar ou entender, olhar por outro ângulo, né? Porque às vezes você, como líder, como gestor, às vezes você tem que cobrar algum resultado, alguma ação. E aquela pessoa que às vezes está sendo cobrada, ela não deixou de ser boa por conta de uma ação específica. Não. Você está cobrando alguma coisa pontual ali e tal, mas às vezes a pessoa ela recebe o feedback muito ruim, né? Muito mal. E você fala,
E aí a relação toda já começa a não ficar mais do jeito que era. Não ficar saudável, Não fica começa saudável. a ficar doente. Começa. Então, mas você sabe que tem gente, assim, até falando um pouco de equipe, né? Há pouco tempo eu tive um feedback muito legal de uma pessoa que trabalha comigo. Eu pedi para fazer algo, né? E ela não concordava em fazer aquilo. Então deu aquela discussão, não, mas isso não vai resolver, não faz isso. E ela não estava conseguindo enxergar o todo, né? E talvez só que assim, a gente tinha pressa, não tinha tempo de sentar, explicar tudo. Falou, faz. Chegou o outro dia, eu falei assim, vem aqui, vamos conversar. Deixa eu explicar por que eu pedi para você fazer aquilo e que você estava tão resistente a fazer. Legal. A pessoa virou para mim e falou assim, Cris, eu entendi depois. Eu entendi o que você estava querendo e entendi e vi que fazia sentido o que você estava pedindo. Então, assim, quando você recebe esse retorno de uma pessoa que trabalha com você também, que talvez na hora ela não estava aceitando aquilo, mas depois que passou aquele momento, ela sozinha notou que era o caminho correto. Perfeito. Foi muito legal. Mas o que é melhor além de tudo isso? Eu chamar ela para conversar. Porque aí resolveu qualquer coisa. Exato. Tanto do meu lado quanto do lado dela. Ela reconheceu que realmente não era ela não estava vendo todo, mas que depois que passou o calor ali da emoção, ela viu que tinha razão. Mas eu também chamar ela e colocar aquilo tudo claramente. Muito importante isso aí. Sim. Isso é muito importante, porque a gente tem que escutar os dois lados, né? Não é só achar, não, eu sou aqui o diretor, eu sou o gerente, eu aqui decido as coisas. Não, as pessoas precisam entender por que as decisões estão sendo tomadas daquela forma. Talvez você não consiga explicar naquele momento, mas um dia, o mais rápido possível, você tem que chamar a pessoa e para ela entender aquele momento, aquela situação. É isso mesmo. Até porque a visão estratégica e o óbvio, às vezes, está na sua cabeça, Sim. né? E o outro tem um pouco mais de dificuldade. Então, precisa ter aquele negócio da clareza mesmo. E tem gente que só funciona, só executa quando está claro. E aí, como é que você faz um negócio que precisa ser rápido, você precisa que a pessoa execute, e aí não está óbvio para a pessoa ainda. Então, tem todo um processo, né? São muitas coisas. E isso também acaba criando até uma confiança, né? Exato. Porque num outro momento a pessoa vai falar assim, não, ela talvez está vendo coisas que eu não estou vendo, vou fazer e depois eu quero entender. E já aconteceu da pessoa chegar e falar assim, depois você me explica aquilo lá, por que a gente fez dessa forma e não da outra forma? Isso, olha que legal. Muito legal. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Você tem que ser receptivo, né? De ter novas ideias, que pode vir da sua equipe mesmo, né? De te dar um ponto de vista diferente, às vezes. Sim. Legal. Mas mesmo quando você passa e na hora você não tem você não pode explicar naquele momento, você chamar depois é perfeito, né? Sim. Você vai ganhando a confiança, você vai tendo a transparência, tem o respeito, e aí a equipe vai se sentindo mais confortável e aí vai embora, né? Você achou as pessoas certas ali. Você sabe que muito dos problemas que tem em equipe, geralmente não é por conta de capacidade. Geralmente as pessoas são capazes, tecnicamente, de fazer aquilo que elas estão, né, determinadas a fazer. O problema está em alinhamento e comunicação. Sim. Né? Aí você tem duas pessoas boas para executar, mas sem alinhamento, sem comunicação, você não consegue extrair nem o melhor nem de uma, nem de outra, aí começam os problemas e aí o negócio vai ladeira abaixo. E essa comunicação, o que engloba essa comunicação é saber da onde vem e para onde vai aquela informação que ela está trabalhando. Para que serve aquilo que ela está trabalhando? Sim. Porque aí com isso ela vai entender que se ela fizer de qualquer jeito, se ela está faltando informação, se ela não está segura na informação, aquilo pode afetar algumas coisas muito importantes para frente. Então, assim, entender por que eu faço isso e para que serve isso que eu faço é muito importante. Muito. E nem todo mundo tem essa visão, né? Não. Porque essa visão também vem com uma maturidade. Sim. Né? Mas assim, maturidade inclusive dos gestores de mostrar isso para a equipe, né? Eles precisam entender para que é aquilo que ele faz, né? Sim. Ô Cris, e nessa sua jornada, 4 empresas atualmente, uma loucura esse dia a dia, muita coisa, coisas relevantes, né?
o que é o mais desafiador nesse dia a dia, nessa trajetória? A gente fala aqui de empreendedorismo, fala de família, fala de tudo, né, ligado à trajetória do que quando a gente se forma, aí tem aquele sonho do primeiro emprego e vai indo e tal. Qual que é o desafio maior para você nessa trajetória toda, e inclusive agora com 4 empresas, com equipe e tudo mais? Ai, Daniel, qual que é o desafio? Equilíbrio, né? Equilíbrio, né? Para deixar tudo... Você ter equilíbrio, tanto na parte profissional, de fazer aquilo que você gosta, você vai estar em equilíbrio, né? Por mais que você trabalhe, às vezes, não perder um feriado, você perder um final de semana, mas se você está fazendo aquilo que você gosta, você não vai fazer diferença aquele feriado que você deixou de fazer alguma coisa, enfim, pessoal, ficar com a família ou qualquer coisa assim. Mas não pode ser todo feriado, todo final de semana. Por isso que eu falo aqui em equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Então, você tem que ter o seu tempo para você, para suas coisas, para o seu hobby, para ficar com a família. A férias é muito importante para você ter o seu tempo. Né? Sim. E o tempo e você trabalhar naquilo que você gosta. Esse para mim, é o grande desafio. Você se encontrar naquilo que você gosta. Eu acho que é isso que pega, né, Cris? Sim. Tem muita gente que está trabalhando naquilo que não gosta, mas não tem... às vezes fica resistindo e não tem aquela coragem de falar, opa, vou virar aqui, vou... E às vezes tem um momento certo de cada pessoa, né? Mas tem algumas pessoas que não têm essa coragem de falar, opa, peraí, vou começar do zero, vou abrir mão disso, vou mudar para cá. E aí fica trabalhando, né? Descontente. Descontente, insatisfeito, desmotivado, né? Aí não perde o sentido. Porque aí você não tem o seu porquê, né? E perde o equilíbrio, né? Vamos lá. Porque aí você vai ficar desmotivado, você fica triste, você pode entrar em depressão, você começa a afetar a sua saúde, e aí vai. E por aí vai, né? Trazer problema, inclusive, de relacionamento familiar e aí vai. Não, a conta não tem como fechar nesse caso. É aquele negócio de realização pessoal, profissional e financeira. Se você não conseguir o equilíbrio nisso, é muito difícil você conseguir achar um sucesso, porque se você não faz o que você gosta, dificilmente você vai fazer com aquela qualidade que vai ser a chave para você começar a prosperar na carreira. Né? Você vai fazer o mediano ali, o mais ou menos, tal, porque você não vê a hora de acabar aquilo ali. Você não vê a hora de sair. Por isso que até falam de segunda-feira, né? Chegando segunda-feira, vou ter que trabalhar, tal. Cara, tá errado, né? Tá errado. Não é? Tem alguma coisa errada. Eu sou suspeito para falar, porque para mim eu não sei o que é domingo, segunda, terça, vai... É igual o sextou. Às vezes já aconteceu da gente estar trabalhando até 9, 10 horas e você hoje é sexta-feira. Mas o sextou ainda tem um negócio tipo, beleza, vamos sair, você vai tomar um chopp, alguma coisa assim. Mas já aconteceu no sextou, igual ela falou, trabalhar o final de semana, não sextou. Vários. E tá tudo bem. Quantas vezes eu não ligo pro Daniel? Tipo assim, sexta-feira, 6 horas da tarde, parece que... 6? Não, já aconteceu. 7, 8. E não é assim, ô Daniel, vamos tomar um shoppinho? Vamos. Daniel, o problema aqui Cris, 7 da noite. Você sabe que aconteceu assim um período aí que parece que era brincadeira. Eu não falava com ele a semana inteira, mas chegava sexta-feira, depois das 6 horas, acho que ele pegava o celular e falava assim, olha, some com esse celular da minha frente. Porque era o dia de dar problema e que eu precisava de uma atuação dele ou da equipe, ou ele precisava startar alguém para resolver. E tava lá eu e ele sexta-feira. Ele tá vindo, gente. Eu tô pertinho do microfone, eu não tô falando longe. Mas você sabe que, assim, durante algum tempo até parece que sexta-feira é o dia de dar problema. Sexta-feira, graças a Deus já tem umas boas né? sexta-feira. Faz tempo que eu não te ligo, já faz tempo já. E já teve alguns casos aí de aparecer no domingo. No começo é começo, né? Começo é uma loucura e não tem como. Mas isso é impressionante, que parece como sexta-feira você fica meio ali para não receber nenhuma ligação, né? Você fala,
passou, deu meia-noite, pronto, acabou. Então agora a gente está liberado. Mas era impressionante mesmo. Foi um tempinho assim, né? Foi. Teve uma época que era inacreditável. Começo, desenvolvimento de um módulo e tal, e putz, era isso mesmo. Ô, Cris, você falou de hobby. Qual que é o hobby da Cris? E a Cris gosta de cozinhar. Já fiz alguns cursos de culinária, então eu gosto bastante de cozinhar. E faz tempo que eu não faço, mas que eu parei até, porque agora eu estou aí com outro projeto pessoal aí de obras. Mas uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é costurar. Olha, que legal! Caramba! Já costurei algumas roupas para mim, tem algumas roupas que eu faço mesmo, mas eu gosto. Como eu gosto muito de moda e tudo, então eu costuro. Legal. Mas faz tempo que eu não faço nada. Esse tá um pouquinho de lado. Tá um pouquinho de lado. Cris, qual que é o prato chefe top aí da Cris? Qual que é o que você faz assim que é de... Então, que é de comer chorando. Aquele pra gente ir peso na tua casa lá e fazer um estrago. Fala aí qual que é. Então, é uma pizza de pera com gorgonzola e nozes caramelizadas. Jesus. Meu Deus! Eu aprendi com um chefe italiano lá num curso que eu fiz em São Paulo, que é maravilhoso. Mas assim, você começar a fazer a massa um dia antes, né? Não é aquele dia que você, assim, tipo, sábado à noite, 6 horas, vou fazer a pizza. Não, você tem que programar, porque você tem que fazer a massa um dia antes, descansar e tudo. Já pode até cancelar, não tenho nem roupa para comer essa pizza aí. Que isso, velho. E parece meio doido, né? Pizza com gorgonzola. Eu amo de paixão gorgonzola, mas é uma combinação perfeita. A gente faz umas combinação dessa aí, é perfeita. É muito bom. Eu fiquei com água na boca dessa pizza. Essa aí, pô. Ô, Cris, o que foi, assim, um marco na sua vida, tanto pessoal e de carreira, assim, que você fala assim, nossa, esse foi o meu aprendizado da vida, assim. Aconteceu algum fato que você fez essa... Eu acho que marco da vida, assim, alguma coisa profissional que mudou... O pessoal teve um evento, assim, não muito agradável, que foi um sequestro do meu pai, que você muda um pouco como é que você vê as coisas e tal. Terminou tudo bem, graças a Deus, ele está vivo hoje ainda, claro, e a gente foi muito difícil esse processo, mas assim, foi uma mudança em questões pessoais mesmo, de como é que você olha as coisas, entendeu? Profissional... Eu acho que não teve algo que, assim... Eu acho que um passo importante que eu dei na minha vida foi a saída da empresa química, lá de contadora, e me aventurar no mercado numa coisa que eu não sabia, que eu não tinha conhecimento, e que era novo chegando no Brasil, que era o boom de telefone celular e tudo mais. Então, esse eu acho que foi, assim, um grande passo. A Cris foi não sei não sei se foi um marco, não consigo entender assim que foi um marco, não consigo entender. Mas foi uma decisão que mudou a rota. Foi uma decisão importante que mudou a rota e que eu olho para trás e tenho orgulho da minha decisão e da minha carreira profissional. Mas eu não acho que foi um marco, foi uma decisão importante. Isso é um exemplo de empreendedorismo. Você não precisa ter uma empresa, tal. Você pode, que é o intraempreendedor, né? Você pode empreender. Isso aí é empreendedorismo puro. Arriscar, né? Você arriscou, você foi lá... Eu planejei e falei, isso vai dar certo, eu vou fazer esse negócio dar certo, né? Você teve uma visão, certo, foi e construiu. É isso aí. Isso aí. Porque às vezes o pessoal acha que empreender é só... vou abrir meu CNPJ e tal. Mas dentro de empresa, você empreende muito. Sim. Né? Se ela não... 4, né? 4 empresas, então, mas são decisões importantes, são. Né? Aí teve lá o evento do desenvolvimento, tal. Tem muita coisa ali que você precisa tomar decisão, você tem que tomar risco, você tem que, né? Equipe, montar equipe, gerir. Tem bastante coisa, né? Manter a equipe, né? Montar, não é só montar, né? É manter a equipe. É o mais difícil, você motivar a sua equipe, você treinar a sua equipe. Né, ter o respeito da equipe, a participação, o envolvimento deles com aquele objetivo também que você tem na área, né? Tá olhando para o mesmo propósito, né? Sim. E, Cris, sobre livros, filmes, música, tem alguma assim que você poderia indicar? Eu tenho alguns livros assim que eu acho que são especiais, livros e filmes, né?
Livro, eu acho o máximo aquele Para Sempre Alice. Não sei se você conhece. Não, esse não. É um livro que fala um pouco de história de vida, assim. Inclusive, assim, o foco do livro é a doença de Alzheimer, de uma pessoa muito nova que tem Alzheimer, e como é que isso é tratado na família e como é que ela vê isso. É uma pessoa, professora de Harvard, que super inteligentíssima, que dá diversas palestras, e ela começa a ter sintomas com 45 anos de Alzheimer, né? E vai uma evolução muito rápida. É um livro muito... eu sou muito família, né? Eu sou muito ligada à família. Então, assim, é um livro muito forte para você olhar para a sua família de uma forma diferente e entender quando, às vezes, o seu pai ou sua mãe pergunta 2 vezes a mesma coisa que você acabou de falar, sabe? Eu sou família. Então, esse foi um livro que mexeu, assim, bastante comigo, né? Um outro livro também que eu estou aí lendo um pouco devagar, mas eu estou lendo, é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse é um livro também bem interessante. Esse é bem interessante. Você sabe que eu estou lendo uma palestra também que fala sobre o perfeccionismo, e a gente só consegue ser feliz, tipo, de forma plena quando a gente deixa de ser imperfeito. Tipo, se aceita ser imperfeito. A gente aceitar do jeito que a gente é. Porque, na verdade, assim, né? Claro interessante. Que acho que casa com esse livro aí. Eu acho que, claro, a gente sempre quer ser o perfeito, quer, né, ter tudo certinho e tal, mas a gente precisa aceitar o que nós somos. É assim. É assim, não vai ter o perfeito. Isso é uma virada de chave, hein? Como que é o nome dele mesmo? A Coragem de Ser Imperfeito. Coragem de Ser Imperfeito. Perdão. Não, então, essa é uma virada de chave, porque aí você precisa aceitar de fato isso aí. Que você vai fazer algumas coisas e não vai estar na perfeição. Se você procurar, você não vai fazer nada. Não vai. Né? Porque você vai fazer, você tem que dar o seu melhor com o que você tem naquele momento. Isso. E é isso, se levar menos a sério, né? Tentar brincar um pouquinho ali, não ser tão a ferro e fogo e tal. Porque se você tentar sempre a perfeição, puta, você vai sofrer muito, cara. Vai sofrer demais. Porque aí você entra numa autocobrança interna, uma exigência, e aí você, né? E aí nada fica bom. Aí você não consegue ver o... Eu acho que, assim, é a mesma... vai na mesma linha de você querer agradar todo mundo. Você não vai conseguir. Não vai. vai. E se você for nessa linha, a chance de você se dar muito mal profissionalmente, grande. E aí depois vai para o pessoal, é enorme. Porque não adianta. Mas esse livro A Coragem de Ser Imperfeito é exatamente isso. Para de escutar as outras pessoas, entendeu? Porque, assim, todo mundo vai falar. Se você escolhe o azul, vai falar que você devia ter escolhido o verde. Se você escolhe o verde, você deveria ter escolhido o azul. E assim vai, entendeu? Então, assim, você tem que pensar o que você quer. É exatamente o que você quer, não é o que é ficar preocupado com o que as pessoas acham. E é um negócio muito louco isso, porque dependendo das decisões que você tem que tomar, e eu passei por isso, às vezes você não pode escutar nem, e eu sou muito família também, mas às vezes você não pode escutar nem a família, porque às vezes não é que eles vão te dar um mau conselho, é que eles não estão tendo a mesma visão que você naquele momento. Não sente as suas dores, só você sabe as suas dores. E entendeu? aí você tem que estar ali, você consigo mesmo ali, pensando e falar, e logicamente, né, colocando sempre o que é certo ali na tua decisão, mas esse é vixe, isso aí dá pra gente falar umas 2 horas aqui sobre esse tema, né? Porque é muito isso. E a gente que empreende, que está à frente de equipe e tudo mais, a gente também tem que... Eu acho que um outro ponto é lidar com a solidão também, muitas vezes, né? Já parou para pensar? Que às vezes você está ali, você está com a equipe e tal, você tem uma decisão que é você que tem que tomar. Ah, sim. Você não pode compartilhar. Porque se você compartilhar, vai vir sugestões, vai vir críticas, que às vezes pro bem, mas não é aquilo que você está pensando naquele momento. Então você está ali sozinho. E você tem que tomar decisão. E aquela decisão vai impactar algumas pessoas, e às vezes, né, algumas centenas de pessoas ali. E é muito louco isso, porque vai de encontro com essa questão de você lidar com a imperfeição, que você pode falar, pô, eu vou tomar uma decisão e... Você sabe qual a simetria desse negócio dar certo ou não, né?
Você sabe que a sua fala me trouxe aqui uma reflexão, né? Em que momento, quando a gente da decisão, porque aí, tipo, você tá vendo, você tá enxergando, aí a família não tá aceitando. E aí você tem que ser firme para você decidir. Como é que você faz? Tipo, aí a família, sei lá, não aceitou. Vocês dois que têm o valor família extremamente forte. Como que lida com isso? Mas é que eu falo, não tem jeito. Aí você toma a decisão. Você tem que fazer uma escolha. O que você quer? Você quer fazer a sua família, fazer os gostos da sua família e contra o que você quer, ou você quer fazer o que você quer? E fazer com que eles entendam que você está fazendo a escolha da sua vida, é aquilo que você quer para você. Que é aquilo que faz sentido, é aquilo que faz o seu coração então, assim, vibrar. Pode ter talvez, às vezes, um distanciamento e tudo, mas o tempo vai curar aquilo e eles vão aceitar, porque a vida é sua, você que tem que tomar as decisões, entendeu? Não, e a decisão que você toma é pro bem, porque você nunca vai tomar uma decisão, é pro bem da família. Sim. Sempre. Só que, de novo, não é porque às vezes eles não estão concordando, é porque eles não estão tendo a mesma visão. Exato. E aí você tem que ter muita... Aí vem alguns, coragem, personalidade, convicção, né? Você tem que ter tudo isso aí, que não são coisas fáceis, né? É muito fácil falar, né? Mas para quem está ali, naquele momento de tomada de decisão, é dificílimo. Mas hoje, para mim, não tem preço você colocar a cabeça no travesseiro e estar tranquila, entendeu? Então, assim, você tomar uma decisão ou ir contra aquilo que você não quer, e o que a gente estava falando até bem mais cedo sobre ética e tudo... Não tem preço, sabe? Então, assim, você tem que seguir aquilo que o seu coração manda, aquela decisão que você quer tomar. Você pode quebrar a cara ali na frente, mas você vai quebrar a cara com aquilo que você quis fazer. A decisão foi sua, a escolha foi sua, entendeu? Porque vai doer muito menos se você quebrar a cara com a decisão de alguma outra pessoa. Exato. Você vai falar, pô, tá vendo? Eu não queria fazer, por isso que deu errado. E aí não tem arrependimento, né? Não tem. Você não se arrepende daquilo que você fez, tentou, deu o melhor. Né? A gente só está aqui por conta disso, né? Quando eu decidi sair... A minha fala na reunião foi... Na época eu tinha 36. Eu falei, cara, eu tenho 36 anos. Se eu não fizer isso agora, eu vou olhar para trás e vou me arrepender. Então, eu tenho que fazer. Para mim, era muito cômodo eu ficar do jeito que eu estava, estar ali, seguir a vida do que eu já estava bem, como a maioria fala. Mas o que é estar bem? Aí é outra... aí a gente já vai para o filosófico, né? Mas... Eu não estava, eu olhei e falei assim, se eu não fizer, eu vou me arrepender. Eu não podia dormir com esse barulho. Então, é isso. É isso aí. Tem algumas decisões que elas podem ser difíceis, mas a gente tem que tomar. Chega um momento que a gente tem que tomar, entendeu? E às vezes a gente fica protelando, mas vai chegar um momento que você vai ter que tomar a decisão. Vai ter que tomar a decisão. E eu acho que é muito melhor você Se bem que eu ainda acho que, assim, se você for mesmo, é aquele negócio. Primeiro, os valores, a ética, né? Respeito. Se você seguir esse caminho, que é o básico, do básico, não tem, cara. Aí você vai lá, dá seu melhor, faz, igual a gente fala, às vezes, vai sem plano B, porque se você tiver plano B, você vai ficar no meio do caminho, porque vai dar errado, né? Isso aí. Várias vezes. Cara, vai que dá. Né? Vai que dá, porque só não dá quem quer dar o passo maior que a perna, quem quer passar o outro para trás. Aí não dá certo. Mas, se você tiver esses valores só não bem dá definidos... Quem não se arrisca, né? Então, mas assim, você se arriscar mais, né? Com os valores ali, eu acho que, parece que não, mas a chance de dar certo é grande, né, Cris? Né? Você passou por isso, enfim, a gente tem experiência nisso aí e dá certo, cara. Dá certo. Gente, o nosso bate-papo tá muito legal. Tá abrindo muito. Você não vai falar que acabou já? Então. Ô, louco, mas o tempo passa muito rápido aqui. Eu acho que a gente fala de forma temporal. Deve acontecer alguma coisa aí, porque o negócio vai Toda muito. vez que a gente tá conversando, ela vem e corta. Tá bom, já chega. Não é que tá bom, não.
Não, se deixar aqui, eu acho que a gente tem papo para 3 dias. Inclusive, eu quero te fazer um convite. Você volta? Volto. Venha mais Volto, para a gente poder abrir alguns outros temas, porque desse finalzinho para cá, dá mais umas 2 horas de OctaCast aí. Eu acho que a gente pode contribuir mais e agregar mais valor, além de tudo que foi falado hoje, que foi de grande valia. Foi muito bom. Eu gostei muito, 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 muito. Muito obrigado pelo convite de novo. E volto sim, me convida. Você gostou, que eu volto. Cris? Gostei, achei muito legal. O que você acha? Achei muito legal. Você imaginou que a gente ia estar num podcast? Nunca. Não. Foi uma tarde divertida. Foi. A gente fez Tô essa mais tarde leve do que quando eu cheguei, tá? Olha aí, ó. Aê. Foi uma tarde especial. Foi. Não, muito legal, cara. Bom, Cris, eu sou suspeito também todo mundo que a gente traz aqui, eu sou, porque assim, graças a Deus, eu trabalho com pessoas que eu admiro. Né? Graças a Deus eu tenho essa oportunidade e, né, a grande maioria eu admiro muito, e são também clientes que viraram amigos através do negócio, né? Que isso é muito importante, você fazer amigo pelo trabalho, não ao contrário, né? Que às vezes dá problema, né? Então, assim, eu fico muito feliz porque, assim, é sempre um bate-papo muito gostoso, a gente acaba trocando ideia de coisas que às vezes a gente nem fala, né? Não sabia de várias coisas aqui, mas é sempre muito enriquecedor aí o bate-papo com você. Pode ser um call que a gente vai falar de algum assunto, tive uma ideia aqui, ali e tal, vamos fazer tal coisa, melhor não, espera tal. Mas o bate-papo sempre é muito enriquecedor. Você que vem da área de contabilidade, que é a mesma formação que eu, que é um projetinho que eu tenho também de ir levando essa mensagem de, dá para fazer, dá para mudar, dá para você ser um cara foda, né? Usando a contabilidade que, é uma baita de uma ciência, né? Valorizar isso, né? Porque eu acho que não é valorizado, né? Pois é, então nem isso o profissional, nem a área, nem as informações que ela gera. Não... E, cara... E é super legal. Não, e assim, e quando a gente fala dessa parte mais corporativa, e você tem uma baita de uma experiência nisso, né? E vive isso na prática todos os dias, né? A gente... Como eu falei, você ajudou a gente a construir boa parte das coisas que hoje a gente tem no sistema. Mas isso é um negócio que eu acho que é interessante a gente tentar passar essa mensagem. Eu estou fazendo isso, vou conversar com as molecadas, com um ano de faculdade, vou lá, para a gente levar isso, porque é muito rico, né? Tudo que tem, né? A contabilidade traz para a gente. É só mudar o mindset, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, aproveitar até, deixo aberto aqui se você precisar desses projetos que vocês têm aí, tanto projetos do Voa Brasil, do Instituto Brasil. O Voa está saindo, hein? O Voa daqui a pouco vai voar. Se vocês precisarem de alguma coisa da parte financeira e tudo, pode contar comigo. De palestras e tudo, pode me chamar. Boa. Muito obrigada. Fazer algum curso ou alguma coisa com o pessoal. Segunda-feira eu vou falar, que não é contabilidade, né? Na próxima semana. Não, lá eles estão desenvolvendo um projeto, né? Eles estão montando uma empresa de tecnologia e desenvolvendo um app. Então a gente vai Eu vou lá conversar com a molecada lá. Não, isso é demais, Cris, isso é muito legal. Super aceito, vamos precisar com certeza. E eu acho que vários braços vai se falando, a gente vai se une. Sim. Que legal. E se você quiser convidar a gente para ir comer a pizza, eu fiquei com vontade. Eu vou... Só me dá uma antecedência para eu comprar uma roupa. Meu Deus do céu. Você pode ir em casa também. Me preparar. Você pode ir em casa, a gente pode fazer lá. Não, que eu fiquei curiosa dessa pizza. Não, que a gente acaba com tudo, a gente dá. Não, vem, Cris, né? Eu tô te convidando, então vem. Maravilha, muito bom. Suco. Boa, putz. Eu achei que ela fosse falar, eu levo o vinho. Exato. Não, faça um suco. Puta. Poxa. O ano que vem você convida. Então tá bom. Depois a gente vê isso aí. Gente, não vou falar de vinho aqui, de bebidas no outro. Maravilha, então, muito obrigada, bom, Cris. Obrigada, Daniel, por mais um episódio. Até mais. Obrigada. Tchau. E não agradecemos o técnico francês. Voltamos, então. Voltamos.
Simon, muito obrigado por mais uma vez estar conosco, contribuindo aí na mesa de som. É isso aí. Escutando o nosso OctaCast. Você é o nosso primeiro ouvinte, né? Ficou ótimo, né? Fala que ficou muito bom. E eu já quero deixar claro que você é meu sócio francês que eu mais gosto. Muito bem.